Bom dia, Sérgio. Bom dia, bom dia. Bom dia, que Bem-vindos. energia, Teresa. Sim, gosto. Quer dizer, quase fim de semana. Vamos dar início então a este programa que escapou ao mau tempo, não é? Escapamos ao mau tempo, mas mesmo com mau tempo, ao contrário de certas reuniões, como o de Conselho de Ministros, não seria suspenso. Como é que vocês viveram estes dias de chuva intensa? É complicado circular nas cidades portuguesas? Olha, eu vivi en Sérgio que por pouco non posso vir a Lisboa ontem. Precisamente estaba na vosa cidade, ao pé de moito perto da Renascença. Estaba no aeroporto Xa Carneiro, tivemos de estar unha hora e tal dentro do avião da TAP. A pasaxen estaba moito nervosa porque estábamos xa dentro e dixeran que claro, con o temporal en Lisboa, e explicou o piloto mesmo iso, non podíamos voar. Portanto, demoramos en sair perto de 2 horas. Exato, constrangimentos por causa do mau tempo. Mas cheguei, que é o importante, e cheguei ben, non aconteceu nada. Olivier, complicado. Quer dizer, para mim mais ou menos, porque eu estava na rua e, como sou romântico, dei beijo de amor por baixo da chuva, Olivier! cantando Singing in the Rain. Muito bem. Foi um momento. Mas não Mas vais cantar agora. Mas podes cantar aqui, Olivier? Claro. A ver. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. E agora vai chover mais. Agora vai chover mais. Agora vai chover a análise, é por isso que cá estamos. Vamos sim, então. vamos a isso. Vamos então aos temas que agora até me distraí. Vamos aos temas que marcaram a semana. O Visto Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E agora, com total seriedade, e eis que uma guerra antiga e com extrema violência entrou de novo nas nossas vidas. O ataque do Hamas sobre civis israelitas, de uma proporção, enfim, inimaginável, e também a resposta imediata de Israel sobre Gaza e que muitos classificam de desproporcionada. Vamos olhar para a forma como a Europa está ou pode acompanhar estes acontecimentos. Olivier, esteve bem a Europa? Num primeiro momento sublinhou o direito de Israel a defender-se, não sublinhou desde logo a necessidade de proteger os civis palestinianos. Como é que olhas para a forma como a Europa está a acompanhar toda esta situação? Eu diria que a voz da Europa parece uma voz equilibrada, que é condenar os actos terroristas do Hamas, pedir também uma solução política à questão da Palestina. Vamos recordar que a posição oficial da União Europeia é para a criação Dois Estados. Dois Estados. Exatamente. Bom, tem uma voz equilibrada, apesar de haver algumas diferenças entre os 27, mas de uma forma geral é uma voz equilibrada. Um papel também fundamental na questão humanitária. Eu acho que, felizmente e infelizmente, é isso que a Europa sabe fazer melhor, que é a questão, chamar a atenção para esta questão humanitária. Porquê que eu digo que infelizmente também? É porque o papel da Europa, infelizmente, lá está, resume-se um pouco a isso. E devia ser melhor em relação à diplomacia. Como assim? Qual é a capacidade da Europa para, do ponto de vista diplomático, ser mais influente neste momento? É isto o grande problema. É que a Europa deixou o erro, para mim, da Europa foi como o erro dos Estados Unidos, mas não só. Mas lá dos casos, refiro no Ocidente, mas eu podia também dizer o mesmo da China e da Rússia, que é, desde os últimos anos, não se toca no conflito israelo-palestiniano. Quase fechamos os olhos. Portanto, a Europa quase fechou os olhos. As teorias são bonitas, não? Sim, tem que haver 2 Estados. Sim, condenam quando há demasiada colonização por parte de Israel. Sim, condenam os extremistas terroristas do Hamas. Mas vê-se que, afinal, não há negociações. Nos últimos anos não havia esta abertura, esta janela. E a Europa foi como o mundo inteiro, quadrilha, apanhado de surpresa. E lamento, mesmo só para terminar, lamento que não hajam na Europa, neste momento, grandes diplomatas. Eu acho que a solução, que seja Israel-Palestina, Ucrânia-Rússia, passa apenas e só através da negociação. E para isso é preciso ter grandes diplomatas. Eu vou dar o exemplo em França. Infelizmente, em França, há um enorme diplomata, um homem que tem uma voz muito forte, mas que já não pertence a qualquer governo, que é Dominique de Villepin, ex-primeiro-ministro francês. O homem que disse não à política do Aznar, de Bush e companhia. E este homem nem está
a mandar em nada na política francesa e ele tem uma voz ultra moderada e um grande diplomata. Para mim, são este tipo de homem que fazem falta neste momento da Europa. Begonha, o Olivier estava a sublinhar a incapacidade da Europa no plano diplomático. Na reação aos acontecimentos no Médio Oriente, podemos dizer que os Estados Unidos até esteve melhor do que a Europa? Pois non sei que te dizer, porque acho que isto foi unha sorpresa para todos. É dizer, comenzamos por unha falla brutal por parte dos servizos secretos de Israel, non é? Non ter visto, non ter feito caso, non sabemos se receberan Ainda terá que ser explicado, não é? Ainda terá coisas sin explicar. Não tentou. Comenzamos por aí, non é? E depois é verdade que o Biden foi o primeiro mandatário internacional nesta semana em voar para Israel, mas ele voltou não com todos os trabalhos de casa feitos. É dizer, foi uma visita na que não se conseguiram todos os objetivos, não é? Portanto, foi o papel dos Estados Unidos, tentou, porque é o grande aliado de Israel desde sempre, o grande defensor de Israel desde sempre, mas realmente non saíran ben as coisas. E depois aquí há outra historia mal contada, e para mí é a base de todo, que aconteceu con o bombardeamento ao hospital de Gaza. Que é que foi o culpado? Foi Hamas ou foran os servizos ou o exército israelí? O que diz o Biden é que ele pensa, acredita, mas ainda non está todo claro, que foran do outro lado do Hamas. Mas non está claro. E do outro lado, claro, o que conseguiran foi unificar a todos os musulmanos, ou a grande parte dos musulmanos, aliás, na Europa con un efeito tamén rebote que nos dicemos en España e con moitas manifestações e até amenazas de bomba, como ben sabemos, e até alguma morte, como foi en Bruselas, por causa precisamente, todos son efeitos de todo isto que aconteceu e está acontecendo en Israel. Portanto, a Europa está mellor. Non sei se a Europa está mellor. Tivemos e estamos a ter todo este rosario de visitas de mandatarios. Comezamos por o Biden, tivemos a Ursula von der Leyen, a presidenta da Comisión Europea, que foi bastante criticada, non é? Porque Daí a minha pergunta se os Estados Unidos não estiveram melhor do que claro, do mas que a Europa. tamén nos temos de pôr no caso de que a Ursula von der Leyen é da Alemanha e os alemães teñen por trás a historia dos xudeus, da masacre dos xudeus, de esa culpabilidade, porque Úrsula, alén de ser a presidenta da Comisión Europea, creceu na Alemanha nos piores anos, nos anos depois de que aínda as persoas estaban se sentir mesmo moito culpabilizadas. Portanto, para mí non esteve 100% ben, mas tamén agora estamos a ver aos mandatarios internacionais depois dela. Estivemos a ver ao primeiro-ministro inglés. Vai-se anunciar, pelos vistos, que vai Macron, non sei se finalmente vai ir Macron ou non, e depois temos ao primeiro-ministro español, Pedro Sánchez, que neste momento é o presidente de turno da Unión Europea, que xa se confirmou que vai ir a cimeira, non é? Que se vai celebrar en Egipto. Todos están, en principio, perto de Israel, mas ao mesmo tempo tamén está a haber discrepáncias no caso do governo español, que gostaba de falar sobre isto depois. Vamos a isso, até porque pegaste num ponto interessante, que é consequências internas para os países europeus, que a Europa que tem uma comunidade muçulmana muito expressiva. Há, Olivier, risco de importar para a Europa este conflito do Médio Oriente? O risco de importar, não sei, mas risco de grandes tensões. Isso, nesse sentido de haver mais tensão entre a comunidade muçulmana e os europeus. É óbvio, portanto, o caso da França eu acho que é o caso mais flagrante, porque é um país onde há uma comunidade muçulmana enorme, e há também uma comunidade judaica muito forte. Já havia algumas tensões entre as comunidades, como é óbvio agora, vem piorar a situação. E além disso, em paralelo, o que é que podemos verificar? Isto não é só a questão francesa, que é a questão de alguns partidos políticos que alguns
usam isto para dizerem, o caso da extrema-direita, para dizer, vocês estão a ver? Nós estamos a dizer isto há muito tempo. E o resultado, em França, nas sondagens, a extrema-direita para as eleições europeias já tem 8 pontos de vantagem sobre o partido de Macron. E também, por outro lado, temos uma esquerda radical que, em alguns países, recusa a dizer que o Hamas é um movimento terrorista. E isto é muito grave. Ou seja, pelo que eu percebo, há um risco de maior tensão pelo clima de polarização na Europa. Há ou não uma posição muito ambígua de setores de esquerda sobre o Hamas e também se não há um apoio, por vezes, sem critério da direita europeia sobre Israel. Não é só a questão de... eu recuso esta ideia de que a esquerda... Não, que a esquerda, uma parte da esquerda radical, também não é toda a esquerda radical. É uma parte da esquerda radical que recusa classificar o Hamas como uma organização terrorista e que também vai, de uma certa forma, também criar tensões, não é, entre as comunidades. O que é terrível nisto, eu vi uma crónica extraordinária esta manhã de José Gil, no Jornal Público, que é a questão da moderação. E há pouco, quando eu falava do Dominique de Villepin, é exatamente nessa escola. Claro. Mas então, qual é a contradição entre dizer que o Hamas é um movimento terrorista e dizer que tem que ser encontrada uma solução para que os palestinianos também possam ter direito a um Estado? E José Gil, o que é que ele escreve? Que é terrível, que temos que escolher um lado. Não, mas isto é complexo. Podemos dizer, ok, temos que combater absolutamente o Hamas. Não é um movimento de resistência. É um movimento, antes de tudo, terrorista. Exato. Terrorista de resistência, ok, mas é um movimento terrorista. E depois, claro, como Israel, então, mas quem é que está no governo israelita? Não há uma extrema-direita, não há um movimento judeu ultra-ortodoxo. Estamos a lidar com extremos. Mas exatamente, é essa a grande questão. E a voz da moderação, a voz da paz, aqui, onde é que ela está? E a grande questão, eu vejo, através dos partidos políticos na Europa, alguns partidos, é que eles ainda vão colocar mais água na fervura. Isto é terrível. É terrível. Em Espanha, podemos falar justamente sobre este clima de polarização. Eu perguntava a Begonha Olivier se há ou não uma posição ambígua de setores da esquerda sobre o Hamas e um apoio sem critério de setores da direita a Israel. Em Espanha isso é muito notório. Totalmente. En España, como ben saben os nosos ouvintes da Renascença, que están moito ben informados, temos un goberno de coaligação, do Partido Socialista, de Pedro Sánchez, con o Sumar e un conglomerado tamén de outros partidos, os restos de Podemos, non é? Que son de extrema esquerda. Que acontece? Pois que dentro do que Sumar, a parte de Podemos, que ten dúas ministras, unha delas é Ione Belarra, pois ela está un día sí e outro tamén a dizer que eles defenden, e en nome do goberno de España, imaginen o que é isto, non é? Há dúas posições totalmente encontradas. Por un lado está o ministro de Negocios Estrangeiros, que está a falar en nome do Pedro Sánchez, do goberno, do Executivo Español, a apoiar a Israel, non é? E encontrar unha solución para a paz. E, por outro lado, temos a Ione Belarra a dizer que se ten de apoiar o povo palestiniano e que foi un ataque brutal, que é unha injustiza, que son crimes contra a humanidade. Imaginen a imagem que estamos a dar. São posições que não favorecem o tal clima de moderação de que falava o Olivier. E depois, esta mesma manhã, no metro de Madrid, na estação de Atocha, precisamente houve, quando estava a vir para cá, houve uma ameaça de bomba, que finalmente, por sorte, não foi nada, não é? Mas já estão todos os serviços, como está a acontecer na França, na Bélxica, en Portugal, en toda a Europa, os serviços secretos e a polícia en alerta a posíveis atentados. E depois tamén a mí sorprendeu-me moito da parte tamén do ministro francés, non é? A falar precisamente do futebolista, non é? Sim. De Benzema, precisamente a criticar o posicionamento, a dizer, o posicionamento do Benzema a favor, precisamente, do Hamas. Não. Ele defendeu a necessidade de proteger os civis palestinianos. Ele não disse isto. Ele poderá ser acusado, mas Benzema disse que apoia... Não, ele disse no tweet que apoia o povo palestiniano. Sim. Ele não disse que apoia o Hamas. Ele pode deixar... Claro, mas o ministro francês considera que Benzema tem uma ligação, que agora vai para a justiça, com a Irmandade muçulmana. Está na origem do Hamas, Exatamente. Ele vai ter agora que responder
há uma investigação agora porque o Benzema vai queixar, como se diz, processar o ministro perante esta acusação que ele faz. Portanto, o que dizíamos dos extremismos, está-se a chegar, estamos a criar um clima que até um ministro da França, não é? Temos a ideia da França, educadíssimos, tudo isso, na televisão, não no julgado, não, numa televisão, acusar precisamente a um futebolista. Há uma acusação imediata, há condenações. A mim parece-me imediatas. bastante grave. Eu queria dizer que há duas pessoas aqui neste conflito, sim, rapidamente, que me estão a surpreender pela positiva. O primeiro, que é António Guterres. É pena que a voz das Nações Unidas seja, já não quase não existe, é pena, exato. Porque também falávamos de pessoas moderadas, é um deles. Tudo o que ele disse, o respeito também, condenação firme do Hamas e ao mesmo tempo cuidado com o direito internacional para Israel, cuidado com o direito humanitário. Só que infelizmente ninguém ouve as Nações Unidas. Bom, mas enfim, e mais uma coisa, acrescentar rápido. também o papel da moderação que dizia Olivier, que é importantíssimo. Eu lembro-me que na altura do Simón Pérez, que foi governante de Israel, un grande governante, e na altura do Felipe González, celebrouse en Madrid unha cimeira que foi decisiva con o Yasser Arafat, que era o líder dos palestinianos, onde se conseguiu, depois de todo iso, foi un paso definitivo para a paz no Oriente Próximo. Eu faço tamén este chamamento, non é? O que agora pode dar lugar a encontrar un camiño para a paz é precisamente a moderación. Só con moderación, con extremismos, que é o que está a acontecer, só isto vai piorar. O nosso tempo está a avançar rapidamente, mas ainda nos temas europeus, eu pergunto se vocês se lembram que há uma guerra na Ucrânia. E eu pergunto isto para perguntar, muito rapidamente, peço respostas rápidas, consequências para a Ucrânia, ao risco de ficar para segundo plano, Olivier? Super rapidamente, primeiro, dá vontade de chorar, de rir ou chorar quando a Rússia dá lições de moral ao mundo neste momento. Isto é completamente surreal, isto é inacreditável mesmo. Estamos num mundo completamente de malucos, completamente. Tirando estas lições de moral inacreditáveis da Rússia, eu diria que a prova, o que é super interessante, achou nisso tudo, é que, cuidado, lá neste ponto, Putin e Xi Jinping têm alguma razão, infelizmente, que o mundo está a mudar. E cuidado porque o Ocidente, a voz do Ocidente, da Europa, não é assim tão maioritário como isto. E há um estudo geopolítico super interessante que foi feito recentemente, que mostra um mapa dos países que não condenam a Rússia e mostra um mapa dos países que não condenam o Hamas. É assustador. É quase igual. O mapa é quase igual. Mas estamos a deixar-nos no segundo plano? Sim. Gostemos ou non gostemos, sim, porque era o conflito que tiñamos máis perto, aínda que tiñamos moitos máis conflitos noutras partes do mundo, mas o que tiñamos máis perto na Europa non era un conflito europeo, e agora encontramos este conflito que, como ollamos para outro lado, este conflito nos está a explotar por cima, non é? A explodir por cima, e non sabemos as consecuencias. E como dicía Olivier, aquí temos unha serie de países que están a protexer e que protexeran desde sempre tamén a parte árabe, a parte palestiniana, a parte radical de Hamas. Temos o Irán, non nos esquezamos, temos a Rusia e sempre son os mesmos. E entón aquí, por trás de todo isto, que há unha serie de intereses. Mas si, a Ucrania está a ficar por trás, non nos podemos esquecer do que está a acontecer en Ucrania, ni tamén non nos podemos esquecer das populações, tanto dos ucranianos como dos palestinianos. Porque os palestinianos, os 2 millóns de persoas dos palestinianos, grande parte deles non son extremistas e non son culpados do que está a acontecer. E não se deve confundir organizações terroristas, consideradas terroristas, com o povo palestiniano. Muito bem, está feita a análise dos temas internacionais e europeus. Vamos avançar para os assuntos nacionais. Vamos sim, é sempre às sextas a esta hora. Está a ouvir o Visto Fora, que é uma parceria Renascença-Euronet. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Vamos falar de orçamento, vamos falar de impostos. Na passada semana não foi possível porque não tivemos programa. Vamos então olhar para uma das medidas avançadas, Olivier, com mais impacto, com o Governo a dizer que com as alterações no IRS haverá uma folga no orçamento, no bolso de muitos portugueses. O que é que mais retens da proposta de orçamento do Estado?
O que mais retenho é, de facto, esta baixa significativa, eu diria, do IRS. Resta saber com que impacto realmente na vida das pessoas, porque quando uma família poupa 70, 80, 100 euros por mês, é melhor do que nada, mas com que impacto? É essa a questão. As medidas que foram feitas para os jovens, também positivas, é óbvio, mas com que impacto? Isto vai fazer com que os jovens portugueses não imigram? É essa a grande questão aqui, que é, havia uma margem orçamental, o PS tomou estas medidas, não é? E eu acho que era uma medida que toda a gente, claro que a oposição diz agora que não sei o que, foram eles e tudo isso, sim, mas era uma medida que já fazia unanimidade. Eu acho que não havia outra solução mas do que esta. Quando tens carga fiscal muito elevada, sim, aumento de impostos indiretos, por exemplo, sobre os combustíveis, o próprio IUC está a dar muito que falar. Não há o risco de se esbater este benefício em sede de IRS? Vamos ver, eu aqui queria destacar unha coisa. Eu non pareceme que é moito tamén populista, e peço desculpas se isto se malinterpreta, esta medida anunciada, porque que acontece con a clase media? Clase media en Portugal non son os que gañan máis de 1.935 euros brutos, líquidos en cuanto fican, é dizer, eu vin aquela entrevista que fiz un dos xornalistas destacados da SIC ao ministro Medina e concordo totalmente con ele, o Ferreira. Vamos ver, é que aquí non é baixa de impostos para uns e sempre pagar os mesmos. Os profesionais liberais, por que teñen de pagar máis impostos? Ou é gañar moito alguén que gaña, por exemplo, por mes, depois de ter estudado moitos anos, depois de estar moito preparado, depois de ter unha serie de despesas, o que gaña máis, por exemplo, máis de 1.500, por exemplo, 1.400 e tal euros líquidos por mes? Xa está ben que sempre teña de pagar a clase media, non é? Estamos a ir a unha serie de sociedades, sí, na que estás a igualar por baixo. Esse é um bom ponto. Deixa-me perguntar também, mas Olivier. Mas por que sempre os do meio-meio? Os do meio-meio temos de estar. Olivier, como é que tens o conceito tudo? de classe média em Portugal? Não, há um alívio fiscal também para as pessoas em Portugal neste orçamento que ganham entre 1.100 e 1.500 euros por mês. Portanto, há um alívio fiscal. Estes estão os números, não sou eu que... Mas a dita classe média em Portugal, como é que seria lá fora, claro, nos vossos países? Sim, mas há um alívio fiscal neste orçamento, não estou a perceber agora. Podemos dizer com que impacto, eu repito. Sim. Agora, que a maioria das pessoas que vivem dentro da classe média, ela existe, a classe média, depois podemos dizer, ela existe. Agora, uma pessoa que ganha 1.100 euros em Portugal não faz parte da classe média, então é o quê? Exatamente. Não, para mim faz parte da classe média. E para uma pessoa que ganha 1.100 euros, vai haver um alívio fiscal. Resta saber se poupar 70 ou 80 euros por mês, tendo em conta a quantidade de impostos diretos, vai mudar. Sim. O que é que eu lamento, de forma geral, neste orçamento se me permitem, que é nunca nenhuma medida estrutural. E, por exemplo, no Partido Social Democrata há uma medida que podemos ou não concordar com a medida, não é por aí, mas é uma medida que mexe lá sim, que seria a isenção da isenção, taxa máxima de IRS para os jovens, não é, de 15% até os 35 anos, exceto para o último escalão. E cá está uma medida, isto sim, que podemos concordar ou não com ela, mas é uma medida que mexe estruturalmente com a sociedade. E às vezes o que me parece neste governo é que são medidas que eu acho positivas, de uma certa forma, em geral. Mas são para um momento. É uma limpezinha. Mas uma limpezinha sem tocar nos planos do fundo. Temos de ter em conta que tem-se de ter em conta tamén a grande parte da sociedade, da clase media. E continuo a pensar, por moito que os salarios en Portugal sean máis baixos, porque se estamos a igualar agora vai subir, e pareceme moito ben o salario mínimo, pareceme moito ben porque os salarios en Portugal están moito baixos, mas cada vez estánse a igualar máis. Se o salario mínimo sube, há unha igualdade por baixo que eu dicía antes, que tense de avaliar e analizar. E depois, o que tú lanzabas antes a pregunta dos impostos indirectos, é dizer, este orçamento eu estive a analizar e a ver, e realmente a carga fiscal, e comparábase, aliás, até con España, a carga fiscal en Portugal continúa a ser e vai continuar a ser moito elevada. Sí. E entón, a grande parte, se nos perguntamos agora aos nosos ouvintes o que van notar, depois, eu ontem, por exemplo, apañaba un Bolt desde o aeroporto, sí, e o motorista da Bolt dicíame
que de fora, e dicíame, estou a pensar en deixar Portugal, porque realmente é un país maravilloso, mas é un país onde as rendas son altísimas, tudo é Os altíssimo, impostos também tudo são é altos. carísimo, e os salarios, os impostos, a carga fiscal, tudo, e os salarios son moito baixos. Estáse a igualar por baixo e non se está a proteger a clase media, E é por porque isso que muitos- gosten ou non os políticos, clase media é alguén que depois de ter que é un xestor ou que é un técnico numa empresa, non ten por que ser un directivo de topo. E é por isso que muitos portugueses, sobretudo os mais jovens, abandonam o país em busca de melhores condições. Exatamente. Muito rapidamente, quem é a dona do cronómetro é a Teresa. Se ela me deixar, avanço ainda para vos pedir uma resposta muito rápida sobre sondagens, porque também não falamos na última semana, sondagens para as presidenciais, em que surge a mais recente, no topo das preferências, alguém de quem vocês já não falam há algum tempo. O vice-almirante Gouveia e Melo. Olivier, comentários a esta alegada preferência, pelo menos é o que indica as sondagens para as presidenciais. Assim, eu não vou dizer que para mim é uma surpresa, porque há 3 anos eu acho que... É verdade. Mas sinceramente, 3 É anos que eu verdade. digo que poderá ser o novo Presidente É da verdade, República. sublinho isso, é verdade. É Sinceramente. certo Bom, mas a mesmo. questão não é essa, a questão que é ele não abriu o jogo também. Ou seja, sabe, das sondagens é às vezes, quando tu estás demasiado perto à frente, às vezes pode haver o efeito contrário. E além de, para já não sabemos se vai se apresentar, e depois se apresentar, mas com que ideia? Com que ideia? E lá, é lá que vamos descobrir, porque uma coisa é gerir bem a crise do Covid como ele fez, tem a imagem do militar e de facto os portugueses neste momento ligam bastante à questão do regresso à ordem, sobretudo um homem que tem uma mentalidade lá mais virada para a social-democracia, mas ao mesmo tempo uma imagem de ordem, mas não está nada gay longe disso, e há candidatos que com certeza também de grande qualidade que vão deflagar. Bem, se ele ganhar, direi adeus à minha carreira jornalística. Vai ser o seu assessor de imprensa. Há ou não, Begonha, um certo fascínio português pelas figuras militares da ordem? Este Ai, país ai, ai. tan bom, que tanto gostamos, mas que sempre igual a mesma coisa. Faltan 2 anos e estamos con sondaxes de candidatos a posicionar, o Marques Méndez se ha posicionado, que si Pasos Coello, que si... Vamos ver, non sei, é que este fascinio, exactamente, então agora vamos ter vai se candidatar, mas é verdade que o almirante Sí. é un dos candidatos que xa se falou nesta mesa, non é? Na Sí, pandemia, exato. na pandemia. E é verdade que os portugueses non esquecen o papel dele na pandemia, mas é verdade que aquí há varias persoas que estánse desde há moito tempo a se posicionar. Para mí a pergunta é, o Pasos Coello vai avanzar ou não vai avançar? Há outro Foi isto. palácio que se chama São Bento, não sei. É uma Mas vai pergunta que fica avanzar no para ar. isto, para outro, porque ele das últimas vezes non diz ni que sim. Pois, Ni não que há, não. não há ainda uma resposta. O nosso tempo está mesmo a avançar. Teresa, vamos para um dos grandes momentos deste programa. Vamos ao início de Tugalidade. Índice de Tugalidade. É aqui que temos sempre uma expressão bem portuguesa. Begonha e Olivier, de hoje é tão fácil. É Ai, tão não sei. fácil. Não vai ser que não saibamos. Mas vai ser, vão saber. Sabem o que é que significa chuva molha parvos? Chuva-me. Pois esta chuva miudinha, mas que molha muito, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Pronto. Quer dizer, não é que molhe muito, mas é assim uma Sim, chuva. esta chuva O que Olivier, parece... o Olivier não Olivier respondeu porque ficou ficou com a a pensar no Singing in the Rain. Sim, exatamente. Ainda me lembro Estava a de ontem à pensar noite que estava a cantar, estava a cantar com a sim. sua namorada. É isso mesmo, é chuva miudinha. Mas sabem o que é que eu descobri? Que se diz diferente, como é óbvio em todo o lado. Por exemplo, no Brasil é garoa. É, Que tal uma bom, que garoa. bonito. E queria-vos perguntar como é que se diz nos vossos países. Calabobos. 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 Não estou a ver agora. Assim uma chuva. Não sei, não é. Sabe uma coisa que tem a ver com o que dizem em francês? Às vezes entrei em Há pânico. tanto tempo que Olha, moras isto podia cá ser que um não te negativo uma esqueces. vez da semana. Não te Olivia, como é que é em lembras. francês? Tem 2 segundos para responder. Foi o Olha, início. Olivia. Foi o início da Tugalidade de hoje. Índice
de Tugalidade. Também não estava a valer dinheiro, Olivia. Não havia assim tanta pressão. Vamos então aos negativos e positivos da semana. Começamos com os negativos, Begonha. Pois o negativo é unha noticia que me preocupa moito, porque eu adoro a Torre de Belén. A Torre de Belén é un dos símbolos de Portugal, do Imperio Portugués, de todo, non é? Cualquier turista que ven a Lisboa vai aos Xerónimos, vai á Torre de Belén, ve a Ponte 25 de Abril. Que acontece? Coa mudanza climática, sin, están a ouvir ben, coa mudanza climática, a base, porque a Torre de Belén está sobre o mar, a base da Torre de Belén está en perigo. Há varios estudos recentes que están a dizer e a explicar, e isto ouvía hoxe de mañá, unha noticia sobre isto, vou investigar máis, mas realmente como está a subir e pode subir aínda máis o nivel do mar, van ter, imagino, que de reforzar técnicamente algo máis para que non surxan máis problemas, porque esta subida do nivel do mar pode influenciar tamén isto. Por tanto, atenção a todo isto, não é? Do que pode trazer consigo as mudanças climáticas. Muito bem. E tu, Olivia? Eu, negativo da semana é uma alergia que eu tenho aqui às festas dos quadros de honra nas escolas em Portugal. É, para mim é um horror absoluto. Primeiro porque eu nunca estive num quadro de honra na minha vida. Será que é por isso que tens alergia? Não. Eu acho que é uma atrocidade que é... Eu sou a favor a 100% da meritocracia em qualquer trabalho, na escola. Agora, estas festas entre pessoas cujos filhos tiveram boas notas, é tudo que eu dei na Como vida. que festas? As festas fazem uma festinha entre as pessoas, não é? Cujos filhos tiveram boas notas, não é? E dão, além do diploma, às vezes podem dar dinheiro, podem dar, sei lá, um iPad e não sei o quê. Eu posso-vos dizer uma coisa. Eu não entendo isto do ponto de vista de um país republicano, que é... Quando fazemos uma festa do quadro de honra, não é? Só havia na sala onde estive pais cujos filhos faziam parte do quadro de honra e os outros pais. Claro. Ou seja, havia espetáculos. Onde é que estão os outros pais? É isso a República? E lá, sinceramente, não entendo. Não entendo as festas, para mim é uma alergia. E por aí depois eu rezei, juro, estou a falar sério. Eu rezei para que o meu filho não estivesse lá. Ou seja, imagino que a nota mínima era 17. Eu sonhava que ele tivesse 16,9 para, sobretudo, não apanhar uma festa dos quadros de honra, que é para mim a alergia que eu tenho. Muito bem, olha, uma bela... Quer dizer, não é bom? Sim, não, mas está muito bem pensado. Mas é bem sublinhado. Eu vou recomendar cá, neste caso não vou recomendar um restaurante, que poderia, que há muitos bons, mas vou recomendar um filme que eu vi nesta semana em Vigo, e que é um filme em galego que ganhou a concha, o máximo galardão do Festival de San Sebastián de Cinema, a concha de ouro, chama-se O Corno. É um filme fantástico, em galego está, e é em galego, é o primeiro filme em galego, que é uma coprodução da Galiza e de Portugal, com atores, e eu recomendo que vejam este filme. Fala de mulheres, fala de extraperlo, fala da altura do franquismo e da altura do salazarismo, de fronteira, de axuda, de solidariedade, e está moito ben. Lembren, este nome non van esquecer. O Corno, en galego, con actores portugueses, que gañou un filme que acaba de gañar no festival, no prestigiado Festival de San Sebastián, a Concha de Ouro, o mellor filme. Já que fazemos esta ponte Portugal-Espanha, tenho a dizer-te também, Begonha, e quem nos está a ouvir, que o Salvador Sobral foi ao programa espanhol La Resistência e deu uma entrevista brilhante. É que o Salvador é muito... Eu gosto muito dele, gosto muito dele. Ele é tímido. Mas olha, quando disseram o apresentador, é um dos programas mais vistos em Espanha, sim. O apresentador disse-lhe, pois é que o vosso país é realmente incrível, e ele aí deu uma crítica. Ele assim, mas agora não é para os portugueses. Claro, e é verdade porque está caro. Falou muito da crise da habitação. Ele é muito crítico, ele é crítico com tudo. Ele é crítico com tudo, mas também são precisas pessoas críticas. Claro. Olivier, positivo. Eu pensei esta semana, algo que me marcou pela positiva em Portugal, que acho que é algo de mágico que me emociona bastante e que no mundo no qual estamos a viver, com o que aconteceu em Israel e agora em Gaza, uma luz de humanidade um sítio pouco comum, que são nas gasolineiras.
que há cada vez mais, por acaso eu tenho 3 à minha volta, um perto da Rádio Renascença, uma outra perto em Almada e outro na A5, onde há neste momento 100 abrigos, eu nunca tinha visto isso antes, admito, onde há 100 abrigos que ficam o dia todo perto da gasolineira e que eu acho inacreditável e muito bom. Primeiro que a gasolineira não chama a polícia, acho ótimo que não se chama a polícia, porque eles não são agressivos. É verdade. E além disso, eles falam com os clientes de forma educada, tranquila, falam até com, e as pessoas das gasolineiras falam com eles de forma educada. E lá pensei, uau, numa semana terrível assim, um pouco de humanidade assim, de uma gasolineira tão criticada, e às vezes por alguma razão, haver um pequeno momento de humanidade num sítio assim, uma gasolineira, hein, onde pomos a gasolina, normalmente. Onde ficamos aborrecidos com o preço, não é? E ver que há uma harmonia entre os empregados gasolineiros, entre o sem-abrigo e entre os clientes, achei isto mágico. Muito bom. Foi visto de fora, mais uma vez. Estamos de volta para Só a semana. estamos à espera do Singing in the Rain outra vez, não? Não, temos que ir embora. Podemos acabar em bom, não, mas dá. Depois quem ouve em podcast pode também andar Muito para bem. trás. Um grande abraço, bom fim de semana. Tchau. Até para a Bom fim semana, de semana. Olivier e Begonha. Até já e obrigada a si que nos ouve também.